Sejam bem-vindos neste dia, nesta casa. Nosso abraço aos internautas. E vamos dar prosseguimento ao estudo do livro, Nos Domínios da Mediunidade. Estamos aí no capítulo 1 e trazemos aí o assunto mediunidade no leito de morte. Bom, este capítulo ele se dá no contexto onde ocorre a visita do mentor Aulus, de André Luiz e de Hilário na casa da Dona Anésia, a qual na semana passada foi já abordado a situação familiar em que aquela família vivia e as suas diversas situações de relacionamento, o adoecimento da mãe da Dona Anésia, os dilemas enfrentados do relacionamento íntimo entre o seu Jovino e a Dona Anésia, bem como também a situação delicada de saúde da Dona Elisa. E neste capítulo, ele se inicia quando o médico é chamado na casa da Dona Anésia para avaliar a Dona Elisa, dado aos sintomas físicos e comportamentais que ela apresentava naquele momento. O estetoscópio dava-me a conhecer a posição difícil do coração exausto, coração da Dona Elisa, que estava sendo examinada naquele momento. Além disso, o elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. Ela estava com um quadro conhecido dentro da medicina de insuficiência renal, onde há o acúmulo de algumas substâncias, dentre elas a ureia. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava-o. Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental. Nós vamos comentar quais eram esses sintomas mais pormenorizadamente a seguir. Superexcitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha abatê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. O filho dela já havia desencarnado. E desde há muito tempo, ela, muito provavelmente ligada a esse filho através dos pensamentos, isso nós vamos ver ao longo deste capítulo, quanto isso a influenciou no processo de desencarne. E ele continua: o facultativo, no caso médico, convidou a dona da casa a entendimento reservado e comunicou-lhe as péssimas impressões de que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com a medicação de emergência, à face da crise. Contudo, a noite ser-lhe-ia sacrificial. Então ela tinha muitos sintomas e que estavam sendo de difícil controle. A uremia avançava célere, o coração era um barco desgovernado, e por isso o colapso poderia surpreendê-la de momento para outro. Ela estava muito provavelmente nas últimas horas de vida. Despediu-se dele e colocou-se em oração, em prece, confiando-se à influência de Teoníria, que estava acompanhando Hilário, André Luiz e o mentor Aulus, que lhe seguia os passos, qual se lhe for abnegado nume protetor. Sem conseguir explicar a si mesma a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, ou seja, quando ela se coloca em oração, quando ela se coloca em prece, ela eleva os pensamentos, pede o auxílio dos benfeitores espirituais, do seu anjo protetor, dos mentores, para que pudesse auxiliar ela e a mãe dela naqueles instantes tão difíceis. E aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que era objeto, por parte da devotada amiga, recebia-lhe os apelos confortadores
em forma de sublimes pensamentos de esperança e de paz. E aqui a gente pode fazer uma breve reflexão sobre a importância da prece, da importância de, nos momentos de desespero, de angústia, de uma situação difícil, nós temos um recurso extremamente importante, que é a oração. E quantas vezes nós acionamos esse recurso nas nossas vidas, principalmente nos momentos de dificuldade? O primeiro impulso, geralmente, qual é? É a revolta, é a indignação, não é? É natural, né? Porque somos seres humanos, estamos encarnados, né? Estamos num processo de evolução. Então, muitas vezes, o primeiro sentimento é esse, é do desespero. Até porque, imagina, a mãe dela estava extremamente com um desconforto respiratório muito importante, estava com esse quadro de confusão mental, com esse quadro de delírio. Então a situação era muito delicada. O médico tinha examinado, tinha conversado com ela realmente da gravidade do quadro de sua mãe. Mas chama-nos a atenção, o autor, para a importância da oração e os benefícios que isso pode resultar para nós e para a assistida. Asserenava-se a enferma de algum modo com a desconfiança e o medo a se lhe estamparem nos olhos, e logo após, constrangendo a Anésia a inclinar-se, segredava-lhe aos ouvidos. Então, Dona Elisa, né, na sua fragilidade, naquele desconforto, ela aproxima-se então dos ouvidos da Anésia e lhe diz: sinto que o nosso Olímpio está conosco. Meu filho desceu do céu e veio buscar-me. Não tenho dúvida, é meu filho sim, meu filho. E enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília, a esforçar-se por envolver a velhinha em fluidos calmantes, Aulus convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar. Ou seja, havia uma aproximação do espírito Olímpio junto à sua mãe Elisa. E a observação que os mentores fizeram naquele momento foi: nossa amiga, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião. Isso é muito frequente, né? Quando muitas vezes nós nos deparamos com algumas pessoas e que muitas vezes, até independentemente da religião, mas principalmente dentro de algumas religiões, da crença de que aquele que partiu é o protetor, é quem vai estar olhando por nós, né? E muitas vezes isso é verdade, porém nem todas. Quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal, pelo vício da embriaguez. Ele era um alcoólatra. Naquele momento, quando ele desencarnou, caiu ante o revólver de um companheiro, tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens. Que é o delirium tremens? É um quadro clínico que geralmente aqueles que são etilistas, que fazem uso abusivo da bebida alcoólica, na abstinência eles apresentam um quadro de agitação e de alucinação associado com um quadro de confusão mental. Não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudessem facultar o prolongamento dos excessos em que se comprasse. Evocado, mentalizado pela sua mãe, contudo, pela insistência dela, veio parar neste quarto, onde se encontra enleado, envolvido pelas requisições da irmã Elisa. Acontece, no entanto, que, em se libertando gradualmente do vaso físico, processo de desencarne, portanto,
nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito. Quer dizer, aquela angústia, aquela situação de desespero, mais do que a questão material envolvida, pela falta de ar, pela uremia, tinha a angústia e as perturbações do campo do espírito, do campo mental, passando compulsoriamente a sofrer o influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos, assim por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressões, na mesma faixa vibratória. Porque, enfraquecida qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e desequilíbrio mental se lhe transfundem, passam, repercute na alma submissa e afetuosa de sua mãe, Dona Elisa. Isso é muito interessante porque talvez alguns poderiam imaginar, né? Foi a pergunta que eu fiz para mim ao preparar a aula. Quer dizer que mesmo quando a pessoa está extremamente frágil, está nos últimos momentos de vida, por exemplo, ou com alguma doença crônica, avançada, onde as suas forças mentais, físicas, psíquicas estão fragilizadas, será que essa pessoa pode também sofrer a influência e influenciar a mente de corações encarnados ou desencarnados? O exemplo é de que foi em decorrência da vontade que ela nutria, e muito provavelmente através dos pensamentos que ela trazia e que reverberava, né, desde o falecimento, desde o desencarne do seu filho, era tanto talvez apego, ou ela talvez tinha dificuldade, talvez da aceitação do processo de desencarne do filho, que nesse momento onde ela está extremamente fragilizada, ela se conecta mentalmente com um filho desencarnado. Só que o filho, talvez ela, até desejando ser amparada, se sentir acolhida pelo filho que estava desencarnado, talvez, e ele na condição de não conseguir sustentar ou apoiá-la, e devido a esse laço, nessa ligação mental tão estreita, ela passa a sofrer a influência do seu filho desencarnado, que por não estar em condições mentais e espirituais adequadas do ponto de vista de reequilíbrio ou de equilíbrio espiritual, perispiritual, mental, passa ali a influenciar em um momento da vida onde ela está desencarnando. E aí ela sofre a influência dele e passa a ter alguns sintomas do ponto de vista psíquico e físico também relacionado a essa influenciação. Analisando o fenômeno, perguntei se a associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica qual a conhecemos. Isso é André Luiz dizendo. E a resposta do Aulus: sem qualquer dúvida, Elisa, atraindo o filho num estado de passividade profunda, sem condições de estar gerenciando ou estar conseguindo se proteger dessa influenciação, que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste do sistema nervoso e do campo psíquico, mental, e sem a experiência que lhe outorgasse ou que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-lhe de modo espontâneo as correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Bom, então quer dizer que ela, como que a gente pode dizer, sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa?
talvez, provavelmente, a não aceitação do desencarne do filho, talvez a ausência, e aqui a gente está falando talvez, porque não há nenhum relato nesse sentido, mas a dificuldade ou a pouca espiritualização dos valores espirituais, em relação aos valores espirituais, a própria ligação com Deus, o próprio trabalho psíquico ou até mesmo espiritual em relação à sua autoevangelização, talvez fizesse com que ela se tornasse nesse momento mais frágil e pudesse receber essa influenciação. Sem discernimento e sem defesa, sem preparo espiritual para tal. Estando a desencarnar-se, devagarinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito, as lembranças do pretérito, e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares, de vez que, à distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Veja que também do ponto de vista espiritual, estando o espírito desencarnado, ele também está sujeito a sofrer as consequências do abuso e do consumo excessivo da bebida alcoólica que ele fazia. Portanto, isso nos retrata também que muitas vezes nós imaginarmos que apenas com o desencarne o ser, o espírito desencarnado está livre de sofrer as consequências daqueles vícios que ele cultivou ao longo da sua encarnação, isso é um engano. Ele sim pode manter o seu desequilíbrio mental e perispiritual, tendo e apresentando também esses sintomas de origem mental que o desequilibre. Céus, exclamou Hilário, compadecido, como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem? Como pode ela tão frágil e a espiritualidade permitir que ela sofresse essa influenciação? Não significará isso clamorosa injustiça? Ele nos explica. Concordo em que é lamentável o quadro sob o nosso exame, o que nós estamos observando. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Somos artífices de nós mesmos. Estamos submetidos à lei de ação e reação. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Ela tinha um pensamento fixado nele. Ela desejava a presença do filho ali. Certo, apresenta-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam, segundo princípios claros e definidos, que é o papel dos pensamentos, né? E da boa vontade, e da vontade direcionada, e dos desejos que cada um traz em si. Fim da ligeira pausa, ele acentuou: muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. Então ele chama-nos a atenção sobre o que nós desejamos. A gente não precisa verbalizar, né? Mas o que se passa no nosso coração, nos nossos pensamentos, né? Isso nos influencia decisivamente. No fim, porém, há sempre um lucro. Quer dizer, a gente colhe aquilo que a gente semeia. Porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Portanto, mesmo diante dessa situação,
mesmo diante dessa condição de extrema gravidade, do conflito e das consequências que esse desejo, dessa influenciação sobre a Dona Elisa traz, de certa forma isso também estava sendo um aprendizado para ela que estava vivenciando isso, para o espírito que estava ali influenciando e para aqueles que estavam observando o fenômeno. Mas devemos lembrar que nós nunca estamos desamparados. E assim como a filha da Dona Elisa se coloca em conexão com o mais alto, que vibra pedindo auxílio, a paciência e a força para que a espiritualidade a socorresse, ela recebe esse auxílio, ela recebe esse amparo, né? E assim é na nossa vida. Esse é um exemplo muito claro e que reforça, inclusive, o ponto também discutido no outro capítulo, que é a importância da oração e da prece, do orar e vigiar. Então o texto é extremamente evangélico, se a gente pudesse dizer dessa forma, para a reflexão, né? E o entendimento dos efeitos que os pensamentos e os sentimentos trazem a nós e aos outros. Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações. Conferenciou reservadamente com Teonília quanto ao serviço programado em favor da enferma e, aceitando-nos a colaboração, desligou o rapaz, usando para isso avançados potenciais magnéticos. Ou seja, eles interviram nesse momento através de vigorosos passes magnéticos para afastar dentro das condições que lhes eram permitidas, para que houvesse essa diminuição da influenciação sobre Dona Elisa. Então, logo após a aplicação desses passes magnéticos, o Olímpio se afastou e identificaram um curioso fenômeno. Dona Elisa, que falava singularmente animada, entrou em absoluta prostração, torpor, qual se houvera sido manietado. Assinalando-nos a curiosidade, o orientador esclareceu. A atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental, a excitação mental de sua mãe, a incidir sobre o campo nervoso, sobre o sistema nervoso, sobre o campo psíquico da Dona Elisa. Agora está confinada às energias que lhe são próprias, energias de fragilidade, né? E energias agora de uma certa neutralidade, ou em que ela estava rendida às suas próprias forças, envolvida no seu campo psíquico próprio. A doente, emitindo sons guturais, que anteriormente emitira, calara-se de súbito. Debalde tentou Anésia arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais logrou articular uma frase. Buscou inutilmente mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Todavia, não teve forças para tanto. Provavelmente ela estava tendo um infarto do coração nesse momento. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, reviu apressadamente o passado. Apenas voltando no slide anterior, me vem um pensamento agora, será que também não era a própria influenciação do seu filho que estava retardando o processo de desencarne? Uma outra coisa para a gente pensar, não é mesmo? Bom, todas as cenas, então ela reviu ao longo desse processo de desenlace, e após não sofrer a influência do Olímpio, ela reviu todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza num processo de recapitulação de sua vida.
E elas reapareceram de inesperado no templo da memória, como que a convidá-la a escrupuloso exame de consciência. Incapaz de entender-se com a filha, desejou despedir-se de velha irmã que residia a longa distância. Então ela estava na casa, junto à sua filha, estava tendo naqueles instantes reminiscências ao longo de toda a sua vida, e lhe surge a vontade de poder o quê? Despedir-se de uma irmã que morava em um lugar muito distante da casa onde ela se encontrava naquele momento. Dona Elisa, para isso, projetou-se, por fim, em nosso meio. Em que meio? No campo espiritual. Mantendo-se, agora, ela quem? Perispírito dela juntamente com o espírito, ok? Ligado ainda ao corpo carnal. Ela não tinha desencarnado ainda nesse momento. Mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico, por um laço de prateada substância. Enquanto se lhe interessavam os membros, um só pensamento lhe predominava no espírito. A vontade dela era dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Ela tinha talvez uma estreita vinculação emocional com essa irmã, não é? Envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, quer dizer, ela tinha vontade de fazer isso, afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parente. Quer dizer, sua irmã morava em um lugar, numa cidade muito distante dali. Correspondendo à ordem de Aulus, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Olha a força do pensamento aí, né? Em plena noite alta, colocamo-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que a venerável anciã dormia tranquila, no caso a sua irmã. Matilde, Matilde, ela chamava assim pela irmã. A recém-chegada tentou despertá-la, à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha, senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa, então, passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais, em forma de pensamentos a lhe remoinharem ao redor da cabeça. Então veja que a mensagem, ou o desejo, ou a comunicação entre elas, não era de mente a mente. Não se dava através dos ouvidos carnais. E ela também não compreendia adequadamente o que totalmente a Dona Elisa falava a ela. Porém, a percepção, a impressão que ficou, né, em seu espírito foi a de que a Elisa tinha morrido, né? Então é até alimentação, né? Bom, indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou: temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Olha só que interessante. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontravam os chamados fenômenos de monição.
Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à simples verdade e pura da comunhão direta entre as almas imortais. Então, vocês já ouviram falar daquelas experiências onde as pessoas sentem ou têm muitas vezes a impressão de que algo aconteceu com a outra pessoa? E esse algo que aconteceu pode muitas vezes ser o próprio desencarne ou o processo de desencarne? Quem já ouviu falar nisso aqui, levanta a mão. Gêmeos também. Oi? Gêmeos também. Então, os gêmeos, muito provavelmente pela ligação também de afetividade, né? E pela necessidade, muitas vezes, deles compartilharem a existência e o compromisso que eles têm juntos, né? Muitas vezes acontece dessa percepção, né, de um em relação ao que acontece com o outro. É um outro exemplo. Mas isso nos ilustra esses eventos ou esses fenômenos que muitas vezes as pessoas relatam a nós, né? E, obviamente, uma das possíveis explicações, não que seja sempre a mesma, é essa visita, essa possível visita do ser que está desencarnando junto ao ser encarnado, por exemplo. Ou que é muitas vezes o mentor daquela pessoa, o anjo protetor, vai, né, ao local onde está essa pessoa e lhe passa essa impressão. E não necessariamente ela ouve isso. Talvez se ela for dotada de uma mediunidade um pouco mais aguçada e tiver essa propriedade de ouvir, talvez ela até ouça isso, ou veja, né? E aí ele continua dizendo, essa é uma pergunta feita ao Aulus, né? Pelo Hilário. Todas as pessoas, desde que o desejem, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Né? E ele responde, sim, Hilário. Você diz bem quando afirma, desde que o desejem, porque semelhantes comunicações, no instante da morte, somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Veja o quanto isso é importante e o quanto ainda nós precisamos caminhar muito frente às situações onde o ser está em processo de desencarne. Veja toda a importância do ambiente ali criado, das conversas que são feitas próximo ao leito de morte. Veja a importância que muitas vezes aquele sentimento ou desejo, muitas vezes anterior àquele processo de morrer, faz ou tem um efeito perante o próprio processo, né? A vontade de reajuste, a vontade da conciliação, da visita, né? Da importância da despedida, né? Então isso traz uma reflexão muito importante frente ao processo de desencarne, né? Isso deve nos trazer como lição a importância que devemos dar, não só do ponto de vista físico, no tratamento dos sintomas que muitas vezes uma pessoa que está desencarnando apresenta, mas também o que nós podemos contribuir, ao menos com uma oração ou com uma prece, para que esse processo, que muitas vezes nós não temos nem a noção de como está se processando, pode auxiliar ou pode modificá-lo. Muito interessante, não é? Bom, seguindo-a de perto, notamo-a menos aflita, embora fatigada. No aposento familiar, quis reaver o veículo físico. Então, após ela ter se deslocado a quilômetros de distância, de ter tentado mostrar para Matilde, ou passar a comunicação através da mente, de que ela estava desencarnando, ela retorna então à casa onde se encontrava o seu corpo físico
E, obviamente, se apoderando dos seus centros de força, né, quis reaver o veículo físico, satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Quais velhos hábitos? Vários. Talvez poder falar, fazer alguma coisa, né, dar um abraço, dizer algo, voltar a fazer as atividades que ela fazia anteriormente. Enfim, ela estava num processo de desligamento, e a gente tem que lembrar que a vontade pertence a quem? Ao espírito, né? Satisfazendo aos velhos hábitos, como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho pesadelo. Contudo, abatida e atormentada, né, flutuou sobre o leito, ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos, cordão de prata. A recém-desencarnada, de alma opressa, resistia à fome de repouso que lhe castigava o pensamento, né? Veja, ela estava cansada, né? O desligamento também não só afeta o corpo físico, mas também o corpo perispiritual. O pensamento, né? E estava indecisa e agoniada, sem saber definir se estava vivo dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Veja a sensação, né, e a angústia que provavelmente ela estava vivenciando naquele momento. E talvez essa angústia, esse desespero, num processo de desencarne, esteja diretamente relacionado ao grau de espiritualização do espírito. Portanto, evangelizar-se, espiritualizar-se, não só nos auxilia para resgatarmos dívidas, débitos anteriores, para vivermos uma vida mais plena, mais saudável aqui na matéria, mas também nos auxilia para que, ao deixarmos o corpo físico, estejamos numa condição melhor e mais preparada para o desencarne. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga recém-liberta e indagou: não poderemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Os laços entre o espírito e o corpo físico, embora ela tivesse, do ponto de vista físico, o coração dela não tivesse mais batendo, a respiração não tivesse mais se dando, mas ela ainda estava ligado, o seu perispírito estava ligado ainda ao corpo físico. E a gente sabe, através do estudo da doutrina espírita, que esse desenlace, esse desligamento, também depende de certos fatores. Por exemplo, da nossa valorização ou do nosso apego em relação às questões materiais, né? E a resposta é, frente a essa pergunta, não, explicou o orientador, né? Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência, né? Quer dizer, tudo tem o seu tempo, né? Além disso, há companheiros, há espíritos trabalhadores, espíritos desencarnados especializados no serviço da libertação última. A eles compete o toque final. Então vejam vocês o quanto este capítulo é extremamente rico para algumas reflexões. Primeiro, que determinados quadros orgânicos, numa condição de terminalidade, e em outros casos, podem estar, vejam bem, podem estar sob uma influenciação espiritual. De que essa ligação, essa influenciação, se dá primordialmente por aquele que estabelece a sintonia. Então, o papel aí do livre-arbítrio e da vontade, que pertencem a quem? Ao espírito. Correto? Outro detalhe,
que mesmo nas situações de fragilidade orgânica, o espírito tem sim capacidade de realizar coisas, porque o pensamento, né, ele pertence ao espírito e ele é força viva, né? E pode, como nós vimos aqui no caso, até mesmo se deslocar a grandes distâncias para uma comunicação, para uma despedida. Outro detalhe que é importante também, mostra a importância da nossa espiritualização, né? Do nosso preparo para o desencarne, né? Nós, enquanto espíritas, sabemos muito bem que estamos aqui, né, de passagem, que estamos aqui para trabalhar, para progredir. Isso se dá através de muito esforço, de muito amor, de reestruturação de pensamentos, de sentimentos, do cumprimento dos nossos deveres, dos nossos afazeres. E os valores a que damos às questões materiais, ou dependendo daquilo que nós cultivamos dentro do nosso coração e através dos nossos pensamentos, são fatores predominantemente influenciadores no processo de desencarne. Eles podem ser influenciados e alterar esse processo de desencarne e acontecer várias situações em decorrência dos desejos, das aspirações e do nosso grau de espiritualização. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Antes disso, eu ia falar com o André se ele quer fazer alguma colocação, André? Alguma pontuação? Não? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocar alguma experiência? Luiz, eu acompanhei a última noite do meu avô. Ele desencarnou às 6 horas da tarde do dia seguinte, mas à noite eu passei com ele. E nós havíamos escondido que o irmão dele havia desencarnado 8 meses antes. Aí meu irmão morreu. Não. Como não? Ele está aqui. Quer dizer, naquela cabeça... Nosso sentimento natural para poder poupá-lo de algum sofrimento, de algum desconforto maior. Então tem essa situação ali, e ele foi falando várias, eu lá, né? Nessa hora só eu e ele ali, imagina como eu não estava arrepiado. Né? O que está acontecendo aqui? Né? A gente vê. Agora, a questão da mediunidade no leito de morte, os casos de coma ou coma induzido, nessa situação, o espírito está solto, né? Tem alguma situação que já passou por vocês da AME, assim, que vale a pena trazer? Sim. Há situações, né, não só relatadas, né, mas muitas vezes vivenciadas por alguns de nós, né, no trabalho mediúnico, por exemplo, onde pacientes que estão internados em UTIs, né, que estão sedados, que estão em coma induzido, eles são trazidos e amparados, obviamente, pela espiritualidade maior, e acabam se comunicando. E essa comunicação é muito importante, muitas vezes, para o espírito que está se comunicando, bem como também para os trabalhadores que estão dando sustentação e que estão trabalhando ali naquele momento, bem como também para nos servir de prova, né, de que o fato de alguém estar sedado, né, ou de alguém estar dado uma avaliação clínica sem condições de se comunicar, né, não estando necessariamente recebendo alguma medicação para isso, mas pela doença em si que deixa ele extremamente debilitado e comatoso, é possível sim que esse espírito ele possa percorrer a longas distâncias, fazer uma comunicação ou se despedir, por exemplo, como no caso da Dona Elisa. Pois não?
É muito interessante esse caso, você está explicando todo, desta parte falando, tem sobre experiência sobre esses pontos. É tanto que, quando foi para nascer os netos da doutora, eu participo do trabalho do outro lado, para a vinda dos espíritos que vão reencarnar. Eu participava do trabalho do outro lado, recebia a neta dele, dela e a neta. Eu já falou até o ano, 1998. Eu participava dos trabalhos, no outro dia eu chegava e aí ligava para ela. Ligava primeiro para o doutor Marcelo, que é o filho dela. Doutor Marcelo, preciso falar com você. Aí ele ia no salão, eu explicava, olha, você já é papai, está vindo a sua filha, é assim, assim, assim. Aí minha esposa não está grávida, ela é uma juíza federal. Mas ela, um mês que vem, ela já vai ficar grávida, vai vir a menina, assim, 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 assim. Aí mandei ele ligar para a doutora Marlene, aí o Edival quer falar com a senhora. Aí eu expliquei, doutora, a senhora já é vovó. É uma neta, assim, assim, assim. Aí, mas Edival, ela não está grávida, o mês que vem, nessa data, ela vai estar grávida. Aí eu pegava a menina, botava no colo eu participava do trabalho. A mãe estava participa no departamento, eu chamava a doutora Mônica, a doutora Mônica, ela está aqui sua filha. E em desdobramento, em trabalho do outro lado, eu trabalhando do outro lado. Eu pegava a menina, dava para ela botava em cima do coração e começava a chorar. Aí eu acalentava ela. Aí no outro dia eu ligava para ela. A mesma coisa foi o filho também. Meus filhos todos, meus netos, minhas netas, tudo eu anunciei todo para meus filhos todos, participando do trabalho. Também eu tenho mais ou menos mais de 50 casas de espírito que desencarnou, eu avisava também a família e assim por diante. Trabalhava o trabalho na área, mas tem que, uma coisa ali é muito importante para todos nós, a mediunidade, gente. A gente tem participação nesse trabalho, que é uma graça divina, a mediunidade, para você desenvolver dentro dessa área, que é maravilhosa, porque todos nós somos encaminhados de acordo com as funções ao trabalho, tanto para reencarnar como para desencarnar. Todas essas funções todas que você explicou aí. Parabéns, foi bem explicado. Eu assim, acredito que né, isso é até meio que redundante, né? Mas a doutrina espírita ela é consoladora por isso. Exatamente. Né? Porque frente a situações onde nós nos encontramos muitas vezes desinformados ou desequilibrados do ponto de vista emocional, psíquico, frente ao desencarne de um ente querido, de um amigo, enfim, é nesse momento que, através de todos esses conhecimentos e esse estudo, deve nos alertar ou deve nos confortar e fazer com que a gente tenha uma postura mental diferente, né, de entender que aquele espírito, né, estava aqui de passagem e que a vida continua. Não há morte, há uma passagem. Tem um presente aí que eu avisei com os filhos dele chegando aí. Os três. Avisou mesmo. Eu sou cabeleireiro e tem muitos casos que eu avisava os clientes avisavam assim. Ele só não te avisou que você tem que fazer algumas previdências privadas daqui pra frente. Tem que falar aquilo que o mentor também diz, olha. Chega só esse ponto, tu acrescenta, tem que falar aquilo que é conveniente ao próximo, tá? Não ultrapassar os limites. Muito bem. Bom, é esse proceder. Atrás. Luiz, eu acho interessante para a gente que é médico também entender. Eu vivi isso e também experienciei muito. Tem muitos colegas que não deixam o doente morrer. Não é que não deixa, né? Mas a gente sabe disso e cada vez mais existe até a medicina paliativa e tudo mais, mas a gente sabe que dentro de uma estrutura médica você pode provocar, vamos dizer assim, por muito tempo o sofrimento de um paciente, que muitas vezes não tem mais prognóstico, realmente está incomunduzido, né? E às vezes o próprio médico não decide o que fazer, porque a família às vezes não tem condição de decidir algumas coisas, nem mental, nem espiritual. Tecnicamente. Então acho que isso é muito importante para a gente também. Isso é muito bom que você trouxe para nós, Silvia, porque hoje, né,
a medicina tem caminhado, né, para a legitimação, né, de uma morte natural, né? Então, os médicos hoje, né, têm o respaldo do ponto de vista ético, né, através dos nossos conselhos, e frente a uma condição de terminalidade de vida, ou seja, frente a uma condição clínica, né, onde não há uma possibilidade de reversão do quadro, mesmo você alimentando a pessoa artificialmente, ou você submetendo ela a alguns procedimentos invasivos, como encaminhá-la para o UTI, ou fazer a intubação, esses são procedimentos, nessas situações de terminalidade, são procedimentos hoje considerados fúteis, ou obstinados do ponto de vista terapêutico, onde cabe o médico, e é dever de todo o médico, independentemente da especialidade, oferecer os cuidados paliativos. E quais são esses cuidados? É a identificação precoce, né, de vários sintomas, como a dor e outros de origem física, psíquica, emocional e até mesmo espiritual, não só da pessoa que está com uma doença crônica, avançada, progressiva e ameaçadora da continuidade da vida, mas também esse amparo, esse apoio, visa melhorar a qualidade de vida também dos familiares, através do acolhimento realizado através de uma equipe multidisciplinar, se possível, né? Então, acredito que a medicina também, a passos curtos, mas já com alguns avanços atualmente, tem feito a sua contribuição para que as pessoas possam morrer com dignidade na presença dos seus entes queridos, seja no hospital, seja em domicílio, né? Muitas vezes a gente acha que o desencarne no domicílio é difícil, é complicado. Realmente, em algumas situações, principalmente no controle dos sintomas, pelos sintomas apresentados no fim de vida, isso acaba sendo bastante difícil, né? Mas já tivemos a oportunidade de assistir esse processo de desencarne em domicílio, onde a pessoa é amparada com tratamento para dor, para falta de ar, né, para quadros semelhantes a esses de confusão mental, de delírio, né? Então, eu acho que a medicina está a caminho, né? E a medicina paliativa é uma das áreas de atuação hoje que possibilita esse conhecimento, essa atuação. Luiz, posso fazer uma pergunta? Eu não sei se já fizeram essa pergunta porque eu cheguei atrasada. Mas assim, uma pessoa que tem decretada a morte cerebral, mas o coração está batendo, para desligar o aparelho. Então, eu vou falar do ponto de vista médico, tá? Se considera, né, hoje na medicina que com o não funcionamento do cérebro, ou seja, com a não irrigação do sangue nos tecidos cerebrais, não tem como a pessoa, o corpo físico, isso acaba sendo irreversível, né? Frente a um diagnóstico que geralmente é pautado por alguns exames clínicos feitos por pelo menos 2 médicos, além de um exame complementar, e aí a gente tem alguns, que verifica essa ausência de circulação cerebral, nesse caso é considerado ético pela medicina e é considerado esse paciente como morto, né? Então, desculpa, nós então temos por dever ético e pela legislação vigente você desligar o aparelho, porque considera-se que a pessoa em si ela está morta, né? Eu já vivenciei alguns casos, né, nesse sentido, trabalhando em UTI, e obviamente acredito que, independentemente de qual seja a orientação religiosa do médico, mas eu acredito que através de uma prece, de uma oração e principalmente de um acolhimento adequado dos familiares, né, isso auxilia para que a gente, sabendo que o ser que está ali e que do ponto de vista físico ele é tido como morto, a gente possa, né, se ligar com Deus e pedir ajuda do mentor
daquele que está desencarnando como nosso mentor, como a própria equipe espiritual que auxilia naquele instante, para que seja feito, que seja preparado esse desenlace, né? Mas do ponto de vista espiritual, ele não seria... Então, do ponto de vista espiritual, vai depender de caso a caso. Porque a gente tem que imaginar que quando a pessoa se encontra nesse estado, não é por acaso que ela se encontrou, né? E a espiritualidade também sabe das leis humanas, né? Sabe e procura assessorar nesse momento também frente àquilo que precisa ser feito, né? E eu penso que esse desenlace e essa aceitação até do próprio espírito em relação a esse processo vai depender de cada um, né? Eu estaria aqui sendo leviano de dizer que todo o processo acontece da mesma forma, né? A gente já viu aqui, na verdade, né, foi um exemplo claro de que o processo de desencarne envolve várias questões, vários fatores, né? Então é isso que eu tenho para te responder nesse momento. Luiz, só lembrando disso aí mesmo, o caso do irmão do Chico, né, que o Emmanuel falou para ele, eles estão deliberando se ele vai ou se ele fica, que eles iam pesar o merecimento, quer dizer, é um processo de morrer, né? Embora no caso que ela está citando, é um caso especial porque ele está sendo amparado o corpo físico está recebendo o tratamento ali, isso, né? Mas do ponto de vista cerebral, ele não tem nenhuma atividade cerebral, né? E se a gente entender também que na região ali próximo ao quarto ventrículo, né, no chakra específico, é onde é a sede da alma, né, provavelmente pode ser que ele já até tenha se afastado do corpo físico, ou em decorrência de sua vida, dos seus valores, do seu grau de espiritualização, ele vai estar mais ou menos vinculado em relação à matéria. Então aí fica difícil da gente estabelecer sempre a mesma coisa, né? Eu gostaria só de reforçar essa sua colocação do acolhimento, porque eu estive em coma 20 anos atrás, na UTI do Hospital São Luís, em virtude de uma septicemia. Estou aqui, estou vivo, né? E quando você tem aquele desdobramento, o corpo dorme, porém, o teu espírito está muito vivo. Eu via toda a equipe médica dentro da UTI trabalhando e o que estavam conversando. Chegou num momento, e a paz reinante era muito grande. Quando você está desdobrado, você está fora do seu corpo físico, embora como balão cativo sobre o seu corpo, você está vendo e ouvindo tudo o que está acontecendo. Tive a possibilidade do afastamento e ver alguns parentes de minha família espiritual. Alguns que desencarnaram desta carne da matéria, dessa vida, e de outras, que eu não tinha o conhecimento, mas logo os reconheci. Então a importância desse acolhimento, principalmente da equipe médica, né, porque as pessoas às vezes pensam, ele está lá, você está extremamente vivo. Você tem percepção de 360 graus, porque você não sente com os seus sentidos, você sente com o teu perispírito, com o teu corpo astral. E chegou em determinado momento, o conforto era tão grande, a sensação de plenitude, de paz, que chega num momento que você começa a se questionar se você quer voltar para o corpo vendo ou não. É uma coisa impressionante isso, né? E chega num momento, eu não vi túnel como no livro do Raymond Moody Jr. Eu já tinha lido na década de 60 o livro da Elizabeth Kubler-Ross, na Faculdade de Psicologia. Então a gente já tinha um certo conhecimento, depois li os outros livros subsequentes. Mas chega no momento que os próprios mentores espirituais que estão ao seu lado, eles se conscientizam que aquele momento é para você ter uma mudança de rota na sua vida e você volta, né? Você aceita incondicionalmente essa situação e você retorna, e é impressionante o retorno, né? Como um balãozinho cativo sendo puxado, né, para o cordão, não chamo nem cordão de prata, mas cordão cor de prata, porque eu chegava a visualizar, inclusive, isso, a minha ligação com isso, né? Eu tive algumas experiências já depois dessa, isso foi aos 40 anos de idade, faz 20 anos atrás. Depois dos 53, eu tive um câncer. E na quimioterapia, aceitei muito bem, até como talvez um compromisso encarnatório,
mas eu tive um choque anafilático, um edema de glote, com tudo, vários sucessivos, e passei por experiência análoga, né? Mas a da sepse foi a pior, a que eu tive maior distanciamento e fiz essa viagem Por um tempo mais por um prolongado. tempo mais prolongado, embora você perca a noção, né? Sim. Da coisa. Mas o conforto é muito grande quando você sai do sofrimento do corpo físico, né? Então vamos trabalhar.